De volta a Nova York, a vida continuou. Sofia e eu nos sentíamos muito mais apaixonados do que quando partimos para a Itália. Estávamos mais apegados um ao outro, sentindo uma necessidade muito grande de estar juntos, pelo menos por algum tempo, todos os dias. Foi assim ao longo de várias semanas depois que voltamos. Em parte por causa dos momentos tão românticos que vivemos juntos. Outro motivo foi a urgência de vivermos a vida intensamente. Esse sentimento, despertado pelo acidente do menino Nick, fez com que a fragilidade da vida se tornasse um pensamento constante no dia a dia, influenciando as nossas conversas e guiando as nossas decisões. Pensando dessa forma, Sofia decidiu que deveríamos fazer um almoço especial no domingo seguinte, para celebrarmos a vida, convidando os nossos amigos mais chegados. Aquela semana, logo após a viagem, foi marcante também. Assim que cheguei ao escritório na terça-feira de manhã, Heidi me entregou um envelope da sala, que continha um convite para um evento especial. O envelope chegara na semana anterior, mas como pedi para não ser incomodado enquanto estivesse na Itália, a não ser em caso de emergência extrema, Heidi não me comunicou. As orientações que recebi no convite diziam que haveria um encontro de todos os membros iluminados da sociedade num fim de semana, dali a 15 dias. Todos iríamos ao norte do estado de Nova York passar o sábado e o domingo em um castelo que pertencia à sala. Este castelo ficava localizado em uma ilha no rio St. Lawrence, fronteira entre Estados Unidos e Canadá. Fiquei feliz porque aquilo me daria a oportunidade de passar alguns momentos com meus pais, que moravam muito próximo ao local do encontro. Com tudo o que aconteceu no fim de nossa viagem pela Itália, eu me esqueci completamente da carta do Papa. Sofia, que estava muito curiosa, tinha parado de me perguntar se eu já tinha aberto a carta. Só fui me lembrar dela perto do fim de semana, quando acabei de desfazer as malas e encontrei-a junto de alguns papéis e documentos. Quebrei o selo e abri a carta. No topo havia um brasão papal, com as 2 chaves cruzadas e a tríplice coroa. Sua Santidade agradecia pelo nosso empenho em estabelecer a paz e unidade mundial, trabalhando em conjunto com todas as agências envolvidas na criação de um mundo melhor. O Papa foi muito generoso e benevolente comigo. Suas palavras eram dirigidas a mim como se fosse de um pai para um filho querido. No final, ele me ofereceu uma bênção apostólica especial. No domingo, recebemos nossos amigos para o almoço. Vieram Mark e Jennifer, Marcy e seu novo namorado, Pete, Rose, amiga de Sofia, Sanjay, Supriya e Neville, do grupo de estudo, e o professor Nash com a sua esposa Karen. Convidamos algumas outras pessoas amigas, mas elas não puderam comparecer. Contamos a eles sobre as belezas que vimos na Itália, mostramos fotos e demos algumas lembrancinhas. Depois do delicioso almoço preparado por Sofia, conversamos sobre o acidente do pequeno Nick. Todos ficaram sentidos pelo que houve. Como ele está agora? Jennifer perguntou. Está melhorando. Liguei para o Sr. Thompson na sexta. O Nick saiu do coma na quinta-feira. Os médicos estão avaliando o grau do traumatismo craniano, mas parece que está bem. Ele me disse que Nick está falando e a sua memória não foi afetada. Expliquei. Graças a Deus, disse a senhora Nash. Decidi questionar Albert sobre o acidente. Falando em Deus, me perdoe por perguntar, mas não tenho como não me questionar quanto ao que aconteceu. Se a Bíblia diz que Deus é amor, por que ele permite que coisas ruins aconteçam com pessoas inocentes como Nick? Esta é uma boa pergunta, Andrew. É muito difícil entender este tipo de situação, eu disse. Verdade. Para ser sincero com vocês, isso foi algo que me perseguiu durante muitos anos. Eu tentei encontrar a resposta do porquê de Deus ter permitido que meu irmão morresse afogado em um lago, quando tinha apenas 5 anos de idade. Eu era 2 anos mais velho do que ele. Confesso que cresci com raiva de Deus. Acho que senti raiva em alguns momentos, sim, mas a palavra que expressa melhor meu sentimento seria ódio. Sei que é duro o que estou dizendo. Porém, admitir que odiava a Deus pelo que houve foi o começo da solução deste problema emocional com o qual cresci. Todos ficaram em silêncio absoluto, olhando com certo espanto para Albert. A honestidade de suas palavras naquele momento chocou a todos. Tenho certeza de que cada um ali carregava esta dúvida no fundo do seu coração. Depois de uma pausa para organizar os pensamentos, Albert continuou. Tenho amigos antropólogos e gosto de conversar com eles sobre as mais variadas culturas existentes no mundo.
É interessante notarmos como cada povo, em qualquer região do mundo, é ensinado a ter medo de Deus e a culpá-lo pelos desastres que acontecem. As pessoas, em geral, crescem com esta ideia que já vem enraizada na sua cultura. Por exemplo, quantos povos sacrificam seus filhos, pequenos, ou moças virgens para apaziguar a ira do seu Deus? Esses povos viam, em cada desastre natural, a mão poderosa dessa divindade atuando com vingança para com o povo, por estar descontente com alguma coisa que eles fizeram ou deixaram de fazer. Vocês acham que nós somos diferentes deles? Se vocês já leram alguma apólice de seguro, devem se lembrar do termo técnico usado pelas corretoras para descrever aqueles tipos de eventos dos quais eles estão isentos de nos dar cobertura. Eventos naturais como erupções vulcânicas, furacões, tufões, tornados, maremotos, enchentes, entre outros. Alguém se arrisca a dizer como eles chamam esses acontecimentos? Eles chamam de atos de Deus. Sei disso porque fiz o seguro de nossa casa de praia recentemente, disse Sanjay. Exatamente. Nossa sociedade, nossa cultura também culpa a Deus pelos desastres que nos acontecem. Então, como não teremos ódio de Deus quando coisas terríveis como essas acontecem, se em nosso inconsciente está a informação de que Ele é o culpado? E não para por aí. A religião cristã também nos ensina o mesmo. 1/6 da população mundial é católica. Mais de 1 bilhão de pessoas. Dentro da cultura dessa igreja, como são representados os anjos? Todos se entreolharam e Sofia disse: Na Itália, visitando o Vaticano e a Catedral de São Pedro, vi uma enorme escultura chamada de Cadeira de São Pedro. No alto havia anjinhos dourados, que são pequenas crianças. Crianças. Vocês sabiam que não há nenhum registro bíblico que diga que anjos são crianças? O que a Bíblia ensina é que anjos são seres tremendamente poderosos, uma classe de seres à parte. Não são crianças que morreram neste mundo e se tornaram anjos no reino de Deus. Esse conceito foi criado, provavelmente, para trazer paz às mães e pais de crianças que morreram muito pequenas. Mas com isso surgiu um problema. Costumeiramente, os católicos dizem, assim que uma criança morre, que Deus precisava de um anjinho no céu e por isso levou-a para lá. Se esse pensamento for correto, teremos 3 pontos de incoerência. Primeiro, estamos afirmando com isso que Deus matou aquela criança. Segundo, o assassino, o causador do acidente, fica isento da culpa, porque foi um mero instrumento nas mãos de Deus para levar aquela criança para o seu reino. Terceiro, se Deus é o Criador, por que não criaria para si um anjo, ao invés de levar uma inocente criança para se tornar um deles? Nossa, eu não tinha pensado nisso desta forma, disse Neville. Vocês não fazem ideia de quanta gente por aí procura seus líderes religiosos perguntando: por que Deus levou meu filho? Mães que perderam bebês durante a gestação e não entendem que é natural que 1/3 das gestações acabem em aborto espontâneo. Sempre que morre um parente, alguém que se ama, fica a pergunta sobre o motivo pelo qual Deus levou aquela pessoa. E quando ele não leva? Aí ouvimos uma expressão muito interessante. Vocês ouviram o que aconteceu com uma moça de 18 anos, faz alguns anos, em Waldorf, Maryland. Ninguém se lembrava da história. Albert prosseguiu. Eu nunca me esquecerei do nome dela, Jordan Wells. A história é impressionante. Ela estava visitando os pais durante um feriado. Juntamente com uma amiga, saiu à noite de carro e, por causa da forte chuva, sofreram um grave acidente. Atravessaram a pista e atingiram algumas árvores. O socorro veio e as duas foram levadas de helicóptero para o hospital mais próximo, quando infelizmente outro acidente aconteceu no caminho e o helicóptero do resgate caiu. Jordan foi a única que sobreviveu. Apesar de ter muitos ossos quebrados, ela recuperou-se bem. Quando foi entrevistada para contar o que houve nos 2 acidentes, adivinha o que ela disse sobre o fato de não ter morrido? O que ela disse, eu não sei, mas eu estaria muito feliz por ter sobrevivido. Talvez me sentisse grata, mas ao mesmo tempo culpada por ter sido a única sobrevivente, disse Rose. Esse é um sentimento comum nestes casos, disse Albert. O que foi que ela disse na entrevista, professor? Perguntou Mark. Ela disse, não era a minha hora. Essa é a expressão que usamos para explicar o fato de alguém não ter perdido a vida quando tudo indicava que deveria ter morrido, não é? Mas o que está subentendido nessa expressão? Que temos uma hora marcada? Perguntou Pete. Se temos uma hora marcada, onde está marcado isso?
Eu quero ir lá desmarcar minha hora, disse Mark. Todos riram e Albert seguiu. Pelo menos adiar o máximo possível, não é, Mark? É isso que dizemos com essa expressão. Que Deus tem uma agenda onde mantém o nome de cada um de nós, com a nossa data de nascimento e a de nossa morte. Quando chega a nossa hora, não há nada que podemos fazer para evitar o inevitável. Ele vai nos levar. Então você está dizendo, Albert, que tudo isso é parte de nossa cultura, mas Deus não é o responsável pela morte das pessoas? Se ele não é, quem é? Perguntou Mark. Segundo o que eu conheço da Bíblia, e também considerando a experiência que tenho em meu relacionamento pessoal com Deus, posso afirmar com segurança que Deus não leva ninguém. Não tem uma hora marcada para ninguém e também não permite que as pessoas morram. A verdade é que vivemos em um mundo onde o mal, o pecado e a injustiça imperam. Quando um pai sai de férias com sua família, mas por causa de falta de tempo ou por ser realmente relapso, deixa de fazer a manutenção necessária do seu veículo e por uma falha nos freios acontece um acidente na estrada que tira a vida de todos, de quem é a culpa dessas mortes? O que quero dizer é que, em quase todos os casos, nós, seres humanos, somos os culpados pelas desgraças que nos acontecem. As pessoas ainda bebem e dirigem seus carros, causando mortes de inocentes. Comem e bebem substâncias potencialmente carcinogênicas. Vivemos em um mundo marcado pelo mal, pelo pecado, onde acidentes acontecem, onde pessoas ficam doentes, onde os erros dos pais são colhidos pelos filhos. Herdamos geneticamente doenças terríveis e adquirimos ou desenvolvemos muitas delas por causa de nossos maus hábitos e da péssima alimentação. Vivemos em um mundo imperfeito e defeituoso, onde somos os grandes causadores de males que nos sobrevêm. Estou entendendo a lógica do seu raciocínio, Albert. Mas se Deus é realmente Deus, ele não tem controle do que acontece aqui entre nós? Perguntou Rose. Sabe, Rose, tem gente que acredita que tudo está sob o controle de Deus, porque ele é onipotente. Isso é verdade, mas as coisas mudam quando se trata do nosso planeta Terra. Ele tem toda a autoridade e poder em todo o universo, menos neste mundo em que vivemos. Alguns religiosos, crendo neste poder ilimitado de Deus, quando se deparam com algo inexplicável, incompreensível, como a morte de uma criança, normalmente usam a seguinte explicação. Se Deus permitiu que isso acontecesse, ele sabe o que é melhor. Devemos crer que, em sua onisciência, Deus permitiu este aparente mal por ter, em sua infinita sabedoria, conhecimento de algo que nós somos limitados demais para compreender. Dizendo isto para os pais dessa criança, trazem um aparente consolo, juntamente com a esperança de revê-la no outro mundo. Mas ainda assim, ao dizer que Deus permitiu que aquilo acontecesse, o que fica mais uma vez subentendido? Que ele poderia evitar? Perguntou Sofia. Isso mesmo. Se ele poderia evitar, mas não evitou, é o mesmo que dizer que ele causou. Mais uma vez, a culpa é de Deus. Entenderam? Sim. Disse Jennifer. Então você está dizendo que Deus não poderia evitar o que aconteceu com o Nick em Roma? Muita coisa nesta vida permanece ainda como um mistério para mim, mas acredito que a Bíblia nos ajuda a entender este mundo. Como cristão, creio que tudo é explicado pela guerra entre o bem e o mal. Esta ideia de que Deus permite que coisas ruins aconteçam, para mim, é um grande engano. Esta é uma forma que o inimigo de Deus usa para fazer com que as pessoas culpem a Deus pelos desastres e infortúnios que acontecem conosco. O que direi a vocês agora, Jennifer, pode ser um choque. A resposta é não. Deus não poderia ter impedido em condições normais aquele acidente que aconteceu com Nick. As coisas ruins que acontecem neste mundo acontecem contra a vontade de Deus. Se tudo fosse como ele deseja, conforme a vontade dele, não haveria morte, dor, sofrimento, nem acidentes. Segundo a Bíblia, Deus criou este mundo perfeito, mas infelizmente o que a grande maioria das pessoas hoje pensa ser uma lenda, Eva, ao comer do fruto, entregou o planeta Terra nas mãos do inimigo de Deus. Espere um minuto. Como assim? Perguntou Mark. Algumas semanas atrás estudamos na casa de Supriya e Sanjay o que o hinduísmo e outras religiões acreditam ser a explicação para a dor e sofrimento neste mundo. A crença na reencarnação é uma forma de explicar essas coisas. O que estou tentando mostrar para vocês hoje é a explicação cristã, bíblica para a realidade de nosso mundo.
De acordo com o texto bíblico, depois da guerra que houve no céu, conforme estudamos, Deus criou este planeta. Fazendo uma analogia, como se Deus fosse um homem muito rico, dono de uma mansão, ele colocou aqui, nesta grande casa chamada Terra, um casal de mordomos, que podiam morar nela, comer de sua comida e até ter filhos que viveriam aqui. Como mordomos, eles deveriam zelar e cuidar de tudo o que pertencia ao Senhor. Com o engano criado pelo inimigo, no caso, a serpente que fora usada para falar com este casal, Adão e Eva entregaram as chaves desta mansão para o enganador, que passou a ser o dono temporário da propriedade de Deus. Quando você diz inimigo, a quem se refere? Perguntou Sanjay. Vocês lembram que estudamos sobre os anjos de Deus? O maior deles, Lúcifer, que se rebelou contra Deus e levou 1/3 dos anjos consigo, recebeu o nome de Satanás depois da rebelião. Satanás quer dizer inimigo. Então ele assumiu o controle total da Terra? Perguntou Pete. Ele poderia ter feito isso, se não fosse um limite que Deus colocou nesse domínio. No momento em que aquilo aconteceu, Deus fez uma promessa que garantiu que um dia ele pagaria o preço do resgate deste mundo. O preço seria sua própria vida. Dessa forma, o inimigo de Deus ficou limitado em seu controle deste planeta e de seus habitantes. Ao mesmo tempo, Deus perdeu a soberania sobre a Terra e suas criaturas, ficando da mesma forma que Satanás, limitado em seu poder de ação. Quer dizer que nem Deus, nem o diabo têm poder de interferir em nossa vida? Perguntou Rose. Ele só tem poder sobre nós se permitirmos. Somos dotados de algo maravilhoso, muito poderoso, chamado de livre-arbítrio, o poder de escolha. Isso é tão poderoso que é capaz de mover a mão de Deus. O limite da atuação de Deus e de seu inimigo é rompido no momento em que nós convidamos a um deles para fazer parte de nossa vida. Assim, eles passam a ter liberdade para atuar diretamente no curso dos acontecimentos do nosso cotidiano. Caso contrário, eles respeitam a nossa vontade. Porém, não escolher estar do lado de Deus já é ter escolhido estar do lado do mal, porque já nascemos neste lado desta guerra entre o bem e o mal. Explique melhor, professor, eu pedi. Ok. O limite de Deus em nossa vida é rompido pela nossa vontade. No momento em que oramos, mostramos a Deus nosso desejo de que Ele esteja mais próximo de nós e nossa vontade de estarmos mais próximos dele. A oração é o convite para Deus invadir o território inimigo. Sem este convite, ele se mantém atrás desta linha de ação. Ao orar com fé, milagres maravilhosos podem acontecer, como os que estão registrados na Bíblia. Se estudarmos o texto bíblico, notaremos que sempre que Deus atuou de forma poderosa nesta terra, o fez por meio de um ser humano que tinha fé e orou para que ele atuasse. Os profetas fizeram milagres por meio da oração. O milagre nada mais é do que uma oração respondida. Mesmo Jesus orava a Deus para que o milagre fosse feito, como no caso da multiplicação de pães e peixes, ou da ressurreição de Lázaro. Caso uma pessoa ore com fé, Deus fará um milagre por ela, assim como fez por estes que aparecem na Bíblia? Perguntou Rose. É preciso crer, ou seja, ter fé no poder de Deus. Também é preciso orar de acordo com a vontade de Deus. Ele nunca faria algo que não fosse para o nosso bem. Agora, o mais importante nisso tudo é a nossa vontade. É ela o que possibilita a Deus romper estes limites na guerra contra o mal. Como já expliquei anteriormente, diabo quer dizer acusador. Ele acusa a cada um de nós, sempre que oramos, de não querermos mesmo que Deus venha em nosso auxílio. Para derrotar o acusador, Deus criou um meio para provarmos que queremos verdadeiramente que ele esteja ao nosso lado durante alguma dificuldade. Foi usando este meio que Jesus venceu o mal neste mundo. Que recurso é esse, professor? Perguntou Mark. Demonstramos vontade, genuinamente, quando abrimos mão de suprir nossas maiores necessidades humanas, para orar a Deus. Todo ser humano precisa dormir e comer para sobreviver. Quando uma pessoa jejua, abdicando do alimento, ou acorda de madrugada para orar, abdicando do sono, está demonstrando uma vontade muito grande de que Deus a escute em oração. Esta é uma afirmação tremendamente poderosa. Ela quer dizer que a pessoa em questão fica sem o alimento, sem o sono, mas não sem a bênção, o milagre, a resposta da oração feita a Deus. Jesus tinha poder porque jejuava e orava a Deus durante a madrugada rotineiramente. Não sei se entendi tudo o que conversamos, Al. Disse Supriya.
Tudo isso que conversamos, resumidamente, é o seguinte: Deus não causa mal a ninguém, nem permite que coisas ruins nos aconteçam. Coisas boas e ruins simplesmente acontecem com pessoas boas e más. Se oramos com fé e demonstramos nossa vontade, por meio do jejum e da oração na madrugada, colocamos nossa vida nas mãos deste Deus que nos ama. Dessa forma, Ele passa a ter controle completo de nossa existência, podendo impedir que males nos aconteçam, até mesmo por meio de milagres. Isso não significa que estaremos livres de toda dor e sofrimento, mas, ao nos entregarmos inteiramente a Deus, teremos a certeza de que Ele estará conosco todo o tempo e daremos a Ele a possibilidade de atuar em nosso favor. Para todos os presentes, aquela explicação foi completamente nova. Nenhum de nós ali jamais havia se deparado com aquelas ideias e conceitos. Precisávamos de mais tempo e de outras conversas com Al para poder digerir melhor o que ouvimos. De todos nós, Mark foi o que ficou mais impressionado, tanto com o assunto quanto com Albert Nash. Antes de saírem, como sempre era o costume do professor Nash, ele nos convidou a todos para orarmos pelo menino Nick. A oração dele foi tão bonita e sincera que trouxe lágrimas aos olhos de alguns. Qualquer semelhança com a realidade pode não ser mera coincidência.